Amém, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que a igreja já está de pé, em reverência à palavra do Senhor, abra sua Bíblia comigo, na primeira carta que escreveu Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, vamos ler a partir do versículo de número 28. Acende a luz alguém, por favor, para a igreja enxergar. Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, e aqui alguns teólogos dizem que essa é a segunda discussão teológica, mas isso não importa. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Amém? Pode sentar. Tome seu assento. Hoje não é Santa Ceia, mas vamos tratar desse assunto tão importante que o apóstolo Paulo levanta à igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios foi fundada pelo apóstolo Paulo e alguns de seus auxiliadores na sua segunda viagem missionária a Calcedônia, aonde fica sitiada a Grécia, mais abaixo Roma, Itália, e lá ele conheceu homens e mulheres de Deus, ao qual ele ajudou a fundar a igreja de Coríntios e também de Éfeso. E depois que ele funda a igreja e passa por alguns problemas, ele escreve cartas a igrejas, sabendo das coisas que estavam acontecendo em Coríntios. A igreja de Coríntios é muito conhecida pelos dons, não é? Todo mundo fala que a igreja de Coríntios era cheia de dons, e havia profecia, e havia dom de revelação. Só que havia também alguns problemas que precisavam ser tratados na igreja. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema da mensagem para nossas vidas é discernindo o corpo de Cristo. Porque a igreja de Coríntios era igreja, mas não discernia o que era ser igreja. Amém? E o apóstolo Paulo, não além dos problemas internos que a igreja sofria, ele também sofria contra-ataques externos, porque ali, naquela cidade, havia um templo pagão de uma deusa que eles adoravam, idolatravam, e esses problemas, de certa forma, atingir a igreja. Não obstante a isso, existia ali, próximo, o berço da filosofia, a Grécia. E lá, nascendo a filosofia, o pensamento, o entendimento, havia também algumas colocações que esses tais filósofos faziam sobre a vida, sobre a realidade, e isso de alguma forma afetava a igreja, porque era cultura daquele povo. Não podemos distanciar a cultura da igreja, porque está em nós. Nós somos brasileiros, e se vier um pregador de fora, de uma outra cultura, querer implantar a cultura dele, vai ficar difícil, porque nós já estamos daqui, somos naturais. E o apóstolo Paulo foi pregar Jesus naquela cidade, e lá já havia Platão, já havia Aristóteles, já tinham todos esses pensadores, principalmente naquela época, havia uma teoria de Platão chamada dualismo, aonde ele dividia, a psique, que é o pensamento, anotei aqui, do soma, que é o corpo. A psique, a filosofia tratava como espiritual, como cognitivo, e o soma, o corpo. Só que nessa teoria do dualismo, o corpo não tinha valor. Porque o que importava era a psique, para os filósofos. Se a mente está bem, o espírito está bem, de nada importa o corpo. Então eles desprezavam o corpo. Mas não é isso que Cristo nos ensinou. E como tratar desse problema dentro da igreja? Paulo escreve cartas. E nós vamos tratar desse problema específico que era a Santa Ceia do Senhor. No capítulo 11, Paulo fala sobre a ceia do Senhor.
E o que acontecia na época da ceia? Por conta da idolatria, por conta de pensamentos externos, por conta do próprio achismo e do próprio ego humano, a ceia do Senhor não era feita da forma que deveria ser. O ensinamento de Jesus era: quando se reunirdes em memória de mim, faça isso todas as vezes, para se lembrares do sacrifício que foi feito por vós na cruz. Reparta do pão e tome desse cálice. Mas o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Os irmãos se reuniam, mas não havia comunhão. Aqui Paulo está tratando do que acontecia, que um não esperava o outro para ceiar. Se nós formos mais a fundo na carta de Corinto, nós vamos perceber isso. Que quem se achava mais importante do que o outro ceava primeiro, o outro depois. E haviam facções, uns achavam que quem era o líder da igreja era Paulo, outros diziam que era Saulo, outros diziam que era Pedro. E toda essa divisão causou um problema muito grande. O apóstolo Paulo escreve. O primeiro ponto que eu quero destacar ele diz no versículo de número 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O problema que acontecia era que eu sou da facção de Pedro e eu vou apontar quem é da facção de Paulo. Será que isso acontece na igreja do Senhor? Será que existe uma facção que fala, não, eu sou do pastor Davi, e a outra facção, não, eu sou do presbítero Marcelo. O pessoal do pastor Davi está fazendo isso, enquanto do outro lado o pessoal do pastor Davi, o pessoal do presbítero Marcelo está fazendo isso dentro da igreja. O apóstolo Paulo chama a igreja de Corinto à reflexão e diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. E nós, como igreja, já paramos para fazer essa reflexão, Marcelo. Quem sou eu em Cristo? Não obstante a isso, eu como igreja, será que lá fora as pessoas me veem como igreja? Será que eu represento a igreja de Cristo na face da terra? Porque quem olhava a igreja de Corinto de fora não queria entrar, porque haviam problemas demais. Imagine aquele povo que era idólatra e contemplava outros deuses, olhava para a igreja de Corinto, eu não vou para lá. Olha a bagunça que é a igreja de Corinto. E será que isso acontece comigo? Olha lá o Leandro, o que ele está fazendo no trabalho dele, o exemplo que ele está dando. Se ele é crente dessa forma, eu vou querer ser crente igual a ele. Enquanto eu, Leandro, ficar apontando o problema do outro, eu não vou enxergar o meu. E talvez vou continuar a ser um mau exemplo. Assim como a igreja de Corinto, por isso foi necessário que o apóstolo Paulo escrevesse cartas para lá. E alguns teólogos dizem que foram 4 cartas, e algumas delas se perderam. Isso não importa, o que importa é que Deus está tratando a igreja, e usou o apóstolo para dizer, ei, examine-se o homem a si mesmo. Vamos ler Mateus capítulo 7, versículo de número 1. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 7. A palavra do Senhor diz assim, não julgueis, para que não sejam julgados. Versículo 2, porque com o juízo que vós julgardes, sereis julgados, e com a medida que vos medirdes, também serão medidos. E por que você repara no argueiro que há no olho do teu irmão, e não enxerga a trave que está em seus olhos? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, estando eu com uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Versículo de número 6, não deis aos cães, quem são os cães? Aqueles que estão ao nosso redor, querendo apontar o nosso erro, aqueles que estão lá fora, aqueles que nos observam. O pastor Billy Graham disse uma frase, foi ensinado aqui no seminário, nós somos a Bíblia que o mundo lê,
Porque o ímpio não tem contato com a Bíblia, ele aprende a Bíblia através de nós que somos igreja. E Jesus diz: não dê aos cães coisas santas, nem deiteis aos porcos vossas pérolas, para que não as pises, voltando-se vos despedacem. Infelizmente, na igreja, existem pessoas que estão muito incomodadas e se importam demais com a vida do outro. Mas esse não é o conselho para a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo escreve a Coríntios e diz o seguinte: examine-se, pois, um homem a si mesmo. Estar na casa do Senhor é momento de alegria, de louvor, de adoração, mas também de autorreflexão, pois se eu não mudo a minha mente, o meu coração, o meu entendimento e o meu ser, eu não entendi o Evangelho, pois o Evangelho é restauração. Evangelho é renovo. Nós cantamos aqui: eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim me amou. Se eu não largar os meus pecados, como que eu vou querer alcançar salvação? E sabe o que é mais curioso? Quem mais aponta se diz santo. E o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois um homem a si mesmo. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não é o Leandro que está dizendo isso, é a palavra do Senhor. Se eu fosse me julgar, o que eu faço de errado? Eu teria essa humildade de expor aqui os meus erros? Duvido muito. Mas Deus, Jesus, nos chama a transcender esse mundo e andar na contramão. Eu preciso largar no altar do Senhor os meus erros. Porque se eu continuar perdendo tempo com o erro do próximo, eu nunca vou mudar. Quem sabe ser salvo? O tema da mensagem é discernir o corpo de Cristo. Eu preciso entender quem eu sou em Cristo. Como eu vou dizer a Marina, a Tainá, quem ela é em Deus, se eu não sei nem quem eu sou? Quem eu sou em Deus? O pastor Davi disse aqui: se você é um evangelista, seja um evangelista. O Leandro é o quê? Ele é pregador, ele é músico, ele é evangelista, ele é obreiro. E o que o Leandro faz? Eu preciso ter esse tempo de intimidade com Deus, me encontrar em Cristo, para eu começar a me sentir parte do corpo. Sabe aquela sensação de estar na igreja e não se sentir parte? É porque você está com a mentalidade de órfão. Lembra do filho pródigo que saiu, foi gastar tudo? E um filho ficou. E disse: pai, você nunca fez isso para mim. Aí o pai disse: cara, você ainda não entendeu que isso tudo aqui é seu? Qual a necessidade de eu fazer festa para você que quer festa? Vai lá, mata um cordeiro, um boi e faz a festa. Ele ainda não tinha entendido quem ele era em Cristo, quem ele era na casa do Pai, e queria apontar o irmão. Pelo amor de Deus, igreja do Senhor. Primeira carta a Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Segundo ponto: coma desse pão, beba desse cálice. Isso é um problema. Quando eu estou examinando o outro e venho participar, porque a ceia aponta para Cristo, mas o que é a ceia? É uma nova aliança, um novo pacto. Só ceia, só se senta à mesa quem tem intimidade, quem tem aliança, quem tem acesso um ao outro. E eu venho para a casa do Senhor ter intimidade, ter acesso, fazer uma aliança com Deus, mas eu não tenho unidade. Vamos virar a página, vira a página da sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 24. O apóstolo Paulo diz assim: porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso.
Deus assim formou o corpo, dando muita honra a quem tinha falta dela, para que não haja, só eu estou lendo? Para que não haja no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um do outro, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Agora vamos refletir, vamos nos examinar. Tem um irmão sofrendo na igreja do Senhor, eu sofro junto com ele? Meu Deus, isso é forte, igreja. Porque se eu sou o corpo de Cristo, faço parte da igreja do Senhor, sou membro de Deus, do corpo onde Cristo é o cabeça, se um membro padece, o outro tem que padecer. É muito ruim falar de problemas, mas o apóstolo Paulo fez isso e é necessário às vezes nós ouvirmos. Porque só assim nós somos tratados, nós somos sarados. Aquela mulher que cantou a música estava a ponto de ser apedrejada pela lei de Moisés, mas o único que era digno, que não tinha pecado, não a apedrejou. Mas nós, igreja, iríamos apedrejar, porque a lei assim dizia. Sabe o que é interessante? Jesus não foi contra aquela mulher ser apedrejada. Já pararam para pensar nisso? Muito pelo contrário, ele diz isso: não, vai lá, taca a pedra, pode tacar. Só que eu preciso ser melhor do que ela. Aquele que não tiver pecado, comece. Mas eu sou pecador, eu sou ser humano, eu sou de carne, e eu taco pedra no meu irmão, enquanto meu irmão está padecendo, ao invés de eu estender a mão e ajudá-lo, eu aponto, eu agrido, eu taco pedra. Igreja, nós somos o corpo de Cristo. O tema da mensagem é discernir o corpo. Não há divisão no corpo de Cristo, há unidade. Esse é o sentimento que a igreja precisa ter. E lá no versículo 26, onde nós estávamos lendo, no capítulo 12, ele continua dizendo: e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Esse é o espírito, quando o irmão contar um testemunho aqui, a gente glorificar o nome do Senhor, porque o meu irmão foi honrado. Mas infelizmente a igreja ainda tem um sentimento de órfão, e olha para o irmão, caramba, ele conseguiu ou não? Fulaninho avançou e eu estou parado. Vamos quebrar esse coração de pedra, igreja. Que haja um coração de carne. Pois se nós entendermos que fazemos parte de um corpo, quando um avança, todos avançam. Quando um vai à frente, todos vão. Chega de desigualdade, desunião, esse espírito de contenda que tenta separar a igreja, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Nós somos de Cristo. Esse é o espírito. Quando o irmão precisar, nós vamos lá. Ah, Leandro, mas é muito fácil falar, eu nunca vi você fazer nada. Nós precisamos entender que nem todos são boca no corpo. Nem todos são os olhos. Nem todos são pés, nem todos são mãos. Eu não posso cobrar o ouvido a função que a boca faz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você se reconheceu como boca de Deus, vá pregar o evangelho, irmão. Se você se reconhece como ouvido, vá até a casa do teu irmão, escute com ele o que ele está passando e ore junto com ele. Se você se identifica como os pés, sai por aí, por esse mundão afora e vai fazer missão. Se você se identifica como mão, você é aquela pessoa que quando a gente precisar, nós vamos ter suporte. Mas nós somos o corpo. Todo mundo quer ser boca, todo mundo quer falar, todo mundo quer apontar, ninguém quer ser ouvido. Nós precisamos discernir o que é ser corpo de Cristo.
discernir, cada um na sua função, aonde o cabeça é Cristo. Não é o pastor, não é o presidente da denominação, não sou eu, é Cristo. Terceiro ponto, o apóstolo Paulo diz, lá no capítulo 11, versículo de número 29, porque quem come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação. E o que é ser indigno? Indignamente é ter pecado? Talvez. No grego, essa palavra aqui só aparece uma vez em todo o Novo Testamento, indignamente. Paulo escolheu essa palavra exatamente para falar desse problema. Pode pegar qualquer Bíblia concordância. A palavra aparece apenas uma vez. E da mesma raiz do grego nós conseguimos extrair discordância. Quem discorda tem sentimento de rebeldia, porque estamos tratando do corpo de Cristo. Não é uma ideia, não é uma filosofia, é a palavra de Deus. Rebeldia aponta para quem? Quem come e bebe com espírito de discordância, de rebelde, há um problema. Você está segundo a grande Babilônia. Lembra de Babel? Quem Deus fez questão de descer pessoalmente, ir lá no meio deles e separar a língua. Olha que interessante. Se eles estivessem reunidos, falando a mesma língua, com o intuito de propagar o Deus Todo-Poderoso, a história seria outra. Vamos ler? Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 6. Gênesis 11, 6. Amém? E o Senhor disse, foi Deus quem disse, eis que o povo é um. Olha que maravilha. Vamos continuar. E todos eles têm a mesma língua. Olha que cenário maravilhoso. Isto é, o que começam a fazer agora, não haverá restrição para que tudo que eles intentarem fazer. Imagine se esse fosse o sentimento da igreja de Coríntios. Porque aqui o povo queria construir uma cidade, edificar uma torre que chegasse aos céus. Eles estavam tentando o próprio Criador. Agora, se a igreja de Coríntios tivesse esse panorama, todos falando a mesma língua, Deus, o próprio Deus disse, tudo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir, porque eles são um. Mas quem está com sentimento indigno, quem está em discordância, precisamos tratar sobre um outro problema. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 17. Quando eu li isso, eu me apavorei, irmão. Quando eu li isso, Jesus, tem misericórdia de nós. Apocalipse, capítulo 17, versículo 4. E a mulher que estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouros, pedras preciosas, pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações, imundícia e prostituição. Versículo 5. E na sua testa estava escrito nome, mistério, a grande Babilônia, mãe da prostituição e abominações da terra. Versículo de número 6. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Isso aqui é a profecia para o que há de vir, irmãos. Apóstolo João viu a igreja sendo embriagada pelo vinho da grande Babilônia. Não eram os ímpios, eram os santos.
com um espírito de rebeldia pela grande Babel. Leia com atenção que você vai entender. E do sangue das testemunhas de Jesus. E o próprio apóstolo que viu se maravilhou com aquilo. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Olha o cuidado que a igreja precisa ter. A grande Babel, ela é bonita, ela tem ouro púrpura, escarlata, tem um odre de ouro. E tem um vinho maravilhoso. E os santos do Senhor estão se embriagando com ela e não percebem. Porque estão com um espírito de rebeldia. Sai de Babel, irmão. Nós somos o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Jeremias capítulo 51. Versículo 45. Olha o conselho da parte de Deus para a igreja do Senhor. Sai do meio dela, povo meu. Livre cada um a sua alma por causa do ador do Senhor. Olha o que ele diz no versículo 44. Visitarei Abel na Babilônia e tirarei da sua boca o que ele tragou e nunca mais comerão. E nas suas ações também o muro de Babilônia caiu. E ele dá um conselho e diz: povo meu, sai daí. Aqui Jeremias estava profetizando sobre o que viria sobre a Babilônia. Estava falando dos assírios, dos medo-persas que iriam chegar lá e destruir tudo. E assim aconteceu. E aqueles que não retornaram do exílio babilônico, que perseveraram em ficar em Babel, com certeza foram sitiados, destruídos, mortos, porque estavam com o coração rebelde. A palavra de Deus conta mais à frente que ao terceiro ano do rei Ciro, ele assina um edito e permite com que o povo saia de lá. Mas o povo quis ficar. Igreja do Senhor, saia da grande Babel, saia da indignidade, saia da teimosia, da rebeldia. Pois ela está se embriagando, você com vinho. E essa mulher que está sobre a besta será lançada no lago de fogo. E se nós não tirarmos o nosso sentimento de rebeldia, de indignidade de dentro do corpo de Cristo, nós iremos para lá junto com ela. Porque quem come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação. Comer do corpo de Cristo, beber do sangue de Cristo na ceia do Senhor, é dizer para o mundo: eu sou cristão e eu confesso a Deus como meu único e suficiente Salvador. Eu sou de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo, mas se eu estou indigno, não tem a ver com pecado não, irmão, porque todos nós somos pecadores, todos nós vamos errar, mas Deus nos dá essa possibilidade de nós nos purificarmos através do seu sangue. Tem a ver com sentimento de rebeldia dentro do corpo. Sentimento de divisão. Você está em Babel, você não está no corpo de Cristo. E o tema da mensagem é discernir o corpo de Cristo. Enquanto a igreja do Senhor não pensar na unidade, em caminhar junto, em ter o mesmo pensamento, ter tudo em comum, nós nunca seremos corpo. E naquele grande dia, o Senhor vai olhar para mim, que andei na rebeldia, e vai dizer: Leandro, para trás de mim, pois nunca te conheci. Eu falo: Senhor, eu evangelizei no teu nome, eu preguei, expulsei demônios. Para trás de mim, Leandro, eu nunca te conheci. Você nunca fez parte do meu corpo. Porque o comando era: examine-se você, Leandro, a si mesmo. E assim, tenha comunhão com Cristo. É o que a palavra de Deus diz. Não é eu parar e ficar olhando para a vida do meu irmão e apontar todos os erros que ele tem, como o Evangelho de Mateus, Jesus disse: como é que você aponta os abrolhos que estão no teu irmão, se você tem uma trave? O abrolho é um ramo pequeno, uma trave são ramos gigantes. Jesus está dizendo: ô hipócrita,
olha para você. Comece a você hoje a discernir o que é ser corpo de Cristo. Comece a você hoje a se autoexaminar quem eu sou no corpo. Eu sou mão, eu sou boca, eu sou os olhos, eu sou os pés, quem eu sou? Chega desse sentimento de órfão e olhar para o irmão e dizer, olha aí, pai, olha tudo que ele fez, você ainda vai receber ele dessa forma. Chega disso, nós somos corpo de Cristo. Vamos ler Atos, capítulo de número 2. Eu gosto de Bíblia, falar e comprovar com o texto, não de achismo, mas da palavra do Senhor. Atos, capítulo 2, versículo de número 44 em diante. Vamos ler. Todos os que criam, quem crê, irmão? Pelo amor de Deus, quem crê é o cristão, é o crente. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, e segundo cada um tinha necessidade, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo do pão, e em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias se acrescentavam ao Senhor a igreja, aqueles que haviam de se salvar. Agora, se eu olhar para mim e fazer como o apóstolo Paulo disse, examinar a mim mesmo, será que todo o povo vai se agraciar das atitudes que eu tenho tomado? E o último ponto que eu quero destacar, primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo de número 29, ele diz, não discernindo o corpo do Senhor. Chegamos no tema da mensagem. Não discernindo o corpo do Senhor. Quem come e bebe para sua indignação, não discerne o corpo do Senhor. Sai de Babel, irmão. Versículo 30, ele diz assim, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. O corpo de Cristo representa a unidade. Como vimos a igreja primitiva, o corpo de Cristo representa a união. E a todos. João capítulo 3, versículo 16, diz assim, que Deus entregou o seu Filho por todos, não por alguns. Nós precisamos entender que só existe igreja, porque existe Cristo. Se nós somos beneficiados de estarmos juntos aqui, reunidos como igreja, como corpo, porque o primogênito existe, a primazia da criação, o primeiro, o cabeça, que é o Senhor Jesus. O Bereshit é Cristo, irmão. Gênesis, capítulo 2, versículo 21. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair num sono pesado Adão. Adão, o primeiro homem. Uma tipologia de Cristo. O último Adão é o Senhor Jesus. Amém, igreja? E este adormeceu e tomou de suas costelas e cerrou a carne. E esse momento faz menção à crucificação, à cruz de Cristo. Aonde o último Adão foi cerrado, aonde a sua carne foi amassada, ferida, lá na cruz. Vamos continuar lendo atentamente. E da costela que o Senhor Deus tomou
do homem formou a mulher e a trouxe a Adão. Adão, o primeiro homem, Cristo, o último Adão. Quando caiu num sono, Adão tipificava Cristo na cruz do Calvário. E quando Deus retira a costela, de quem é essa costela, irmão? Quem está comigo? A costela é a igreja. Só há igreja porque Deus tirou de Cristo. Nós precisamos discernir quem somos nós no corpo de Cristo. Eu só existo porque Cristo existe. Eu só sou igreja porque Cristo foi aberto no meio e dele nós fomos retirados. Na cruz do Calvário, quando o sangue do Senhor toca a terra, quando a lança é transpassada na sua lateral, ali nasce a igreja do Senhor e somos nós. Nós precisamos entender o alto preço que foi pago na cruz, para eu parar de meninice, de quais, e apontar o erro do meu irmão e começar a me examinar e entender quem eu sou em Cristo. Porque Ele não morreu por mim para falar do erro do meu irmão, Ele não morreu por mim para eu causar dissensão dentro da igreja, Ele não morreu por mim para eu inventar desilusão, Ele morreu por mim para me salvar. E como eu sou o corpo, assim como está escrito em Coríntios capítulo 12, versículo 4, todo membro que prospera, os outros prosperam juntos. Eu não existo sem Cristo. Chega dessa arrogância do eu, do achismo, desse antropocentrismo, desse falso evangelho que pregam por aí, que você não tem nada a ver com você, tem a ver com Deus, tem a ver com Cristo. Eu só existo porque Cristo passou a existir. E eu fui retirado de dentro dele. Eu sou parte desse corpo, nós precisamos entender isso. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Olha o que Adão disse. Aqui, claro, nas palavras de Moisés. Porquanto deixará o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Quem, figuramente dizendo, deixou o pai para buscar a noiva? Cristo. E olha, a palavra continua dizendo o seguinte: e serão ambos uma só carne. E serão ambos uma só carne. Aqui ele estava falando de criação? Sim. Mas se nós olharmos para a Bíblia, e nós temos certeza que a palavra da verdade, nosso manual de fé e prática, que tudo aponta para Cristo, nós conseguimos ver que do produto desse noivo que vem buscar a sua noiva, meu Deus, dali sai unidade. Assim como Deus, Ele é três em um só. Ele é Pai, Ele é Filho, é o Espírito Santo, e todos representam uma unidade que é o próprio Deus Todo-Poderoso. Nós, quando nos tornamos corpo de Cristo, nós somos um com Ele. Por isso nós precisamos discernir o que é ser corpo de Cristo. É eu querer me tornar um com o Pai, um com o noivo. Mas se eu estou dentro do corpo, com um pensamento indigno, eu estou em Babel, estou me enganando, irmão. Eu não estou enganando o próximo, o irmão, o pastor Davi, não estou enganando ninguém, eu estou me enganando. Por isso que o apóstolo Paulo diz à igreja que estava lá em Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e tenha comunhão com Cristo. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós graças te damos, Senhor, por mais